Sou Mauro. Bom, eu acho que eu discordo um pouquinho do Pugina e do Coronel, no sentido de que, primeiro, a política acho que não suplantou isso aí, né? Porque o cenário político da época era um cenário, digamos assim, viciado, né? Porque o aspecto conciliatório da lei da anistia era quase uma imposição, né? Não tinha como se divergir daquilo ali. Como o Chico falou antes, o cenário político era um cenário que impunha aceitar aquilo ali. Assim como se aceitou a eleição indireta do Tancredo Neves, quando toda a nação clamava por eleições indiretas, tivemos que engolir a eleição indireta do Tancredo Neves. Por quê? Porque o cenário político da época impunha aquilo ali. Eu vejo a semelhança com relação à questão da anistia. Quer dizer, o cenário político da época impunha aquela aceitação ali. Tanto é que a própria OAB, na época, aceitou aquele texto da lei da anistia. Não aceitou, lutou por ele. Não tinha outra alternativa, né? Não tinha outra alternativa. Diante da força, não tinha outra alternativa. Hoje, esse cenário mudou. Esse cenário mudou, quer dizer, essas questões que são objetos dessa arguição modificaram, quer dizer, a tortura hoje ela é considerada crime de lesa humanidade e não é tolerada, quer dizer, aquele cenário que havia antes hoje se modificou. Hoje o cenário é mais democrático, o debate está sendo posto. Eu não tenho receio de que isso possa abrir feridas na sociedade brasileira, mas sim, isso vai fazer com que talvez as feridas que ainda permaneçam sejam finalmente cicatrizadas. É importante que haja esse debate, é importante que haja essa busca desta memória, dessa verdade, para que essas coisas realmente não se repitam. E nós temos consequências disso aí nos dias de hoje. Recentemente, acho que foi ontem, ou antes de ontem, em São Paulo, aconteceu um fato de tortura, um sujeito que foi preso lá, indevidamente, e que apareceu morto depois. Quer dizer, ou seja, nós temos que discutir essa questão para que fatos dessa natureza que ainda aconteçam, não mais aconteçam. Então é importantíssimo, no meu modo de ver, para além de uma resposta às vítimas, resgatar esta memória para a sociedade brasileira. Coronel Esparta, para concluir esse bloco. Brito, eu tenho que concluir o bloco. Tá bem. É que um reparo apenas, uma informação. Pois não. É que a OAB, na época, presidida por Eduardo Seabra Fagundes, manifestou-se por meio de parecer de seu então vice-presidente João Paulo Seduro Pertence contra a diversos positivos daquela lei. A OAB foi contrária. Não, mas não estou pela lei. Então, talvez não tenha gostado da lei, como saiu, mas não estou por ela. Coronel Esparta. Eu procuro muita parcimônia verificar onde é que vai essa verdade, e verdade de quem? Beneficiar. Eu não consigo encontrar nenhum benefício, nenhum. Revolver isso aí. Não, eu não consigo. E eu queria voltar um pouquinho à história, que eu acho que isso é importante. Os militares realmente ficaram 21 anos, os presidentes militares. Todos eles se despiram da farda e usaram o traje civil. Os presidentes militares, durante os 21 anos, permaneceram. E o contragolpe, a contra-revolução, ela se deu não diretamente pelas próprias Forças Armadas. Ela se deu a pedido da população. As Forças Armadas sempre estiveram unidas, juntas com os interesses da população. O governo se estendeu, e não era, todo mundo sabe disso. O próprio general Castelo Branco, presidente Castelo Branco, queria repassar o governo para a mão dos civis, logo em seguida, mas as contingências da época, tendo em vista os confrontos ideológicos e as lutas internas, os interesses internos, foram sempre prejudicando esse interesse das Forças Armadas se afastarem do poder político. E o que eu vejo dentro desse contexto, que os militares, desde a década de 20, eles, com o tenentismo, eles sempre procuraram
dar algo mais para a nação, para o país. Eles quiseram sempre voltar as suas forças para a construção de uma grande nação. E isso aconteceu. Isso ninguém fala. Todo mundo quer buscar a verdade, a verdade. A verdade é que nós, da 46ª economia do mundo, passamos para a 8ª. Hoje já estamos na 12ª, 14ª. Tá? E isso foi à custa de um trabalho, um intenso trabalho, que deu a infraestrutura que hoje, tá, suporta o desenvolvimento nacional. Vamos ao bloco final, logo depois dos comerciais.